Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Auxiliadora Pode Saber. O podcast que sana a sua fome de informação. Para o podcast de hoje, estamos aqui com os convidados do segundo ano, eles que são da campanha da Comunidade Mais Feliz. Estamos aqui com o Davi. Boa tarde, bom dia, boa noite. O João Arthur. Bom Vitor dia, Parusso. pessoal, tudo certo? E o Henrique. E aí, galera? Então, galera, sejam bem-vindos, vocês que estão aqui, né? Brunão. Assumiram a responsabilidade de andar com esse projeto da orientação de pesquisa, né? Voltado para a parte do podcast, né? É uma maneira de transmitir informação de assuntos escolares e muito além, né? Quem sabe fora da nossa escola, da nossa cidade e até mesmo do nosso planeta, se duvidar, né? Porque realmente vai ser algo que abrange todas as informações que nos cabe tratar, que é do interesse de vocês, né? E esse é o real objetivo desse podcast, ok? Então, mas para hoje nós temos já um plano traçado, nós precisamos de algumas informações, né, que são a base da nossa ideia, do que a gente quer tratar aqui na escola auxiliadora, né? E a base dela, tudo começa no trilho escolar, não é mesmo? Quem pode me falar sobre o trilho escolar aqui com um pouco mais de propriedade? Parusso, você pode me ajudar? Bom, o trilho escolar é algo bem interessante da nossa escola, que é algo diferente, que bota algumas dinâmicas pra gente ver quem tem uns aspectos para ser um líder de sala. Só que o legal é que não é sempre a mesma pessoa todo ano. A gente sempre gosta de dar oportunidade para outras pessoas tentarem, para dar, como posso explicar? Mostrar esse lado, às vezes a pessoa tem um líder dentro dela, só que ela não sabe como expor, né? E até mesmo aprender também, né? Isso, Sendo líder na tentar prática. aprender na prática, lidar com pessoas, que é uma das tarefas mais importantes. Nossa, entendi. Então esse trilho escolar ele vem com informações, né? Às vezes que ajuda essa pessoa a despertar esse líder de si, algumas dinâmicas que fazem isso acontecer e no final a culminância dessa ação, né? É realmente escolher os líderes de sala. É isso, eles leem lá pra gente coisas, aspectos de um líder que não precisa ser só... tem que ser uma pessoa exemplar pra turma, mas não precisa também ser notão toda hora e às vezes a pessoa fica com medo de falar, pô, eu não tenho nota toda hora e não posso ser líder. Mas não, se a pessoa ter uma briga e ter poder de fala, de conversar com o pessoal, e ela também consegue conquistar isso, né, no tempo. Isso é hoje, interessante. Sim, hoje a gente já sabe, né, que na verdade as habilidades dos alunos são diversas, né, e variadas. Não é um aluno que tira nota 10 apenas que ele vai ser um bom líder, né? Pode ser ou vice-versa, né? Você não sabe se expor. E o interessante é que nesse ano a gente teve o papel de fazer um mascote, né? É verdade. Foi algo inovador, diferente aí, que não teve nos anos passados, só que nesse ano foi algo interessante porque a gente na nossa sala quis fugir um pouco do padrão, né? Porque na hora que a gente falou o nosso canguru, a gente falou, pô, é um animal forte, é um animal que sabe se movimentar, sabe lidar em grupo. E não é um leão, né? Porque sempre você pensa num leão. Também não dá, né? O leão é realmente um animal muito legal, só que é um animal genérico, né? Uma coisa que ninguém conta é o trabalho que dá pra cuidar da juba. É verdade. Isso daí, eu digo, isso ninguém mostra. Fala aí, então... meninas. As meninas estão aí pra poder dizer, né? Não dá um trabalhão, né? Então... Fala aí, a Ju tá ali pra poder dizer. Bom, bacana, mas vocês falaram dessa questão do líder, mas qual que é a função do líder dentro dessa atividade escolar? Explica pra mim, eu queria saber. Henrique, fala pra mim um pouco mais do líder, do papel do líder nessa escola. Bom, o líder ele tem um papel importante, né? Que ele é exemplo para a sala e ele fica encaminhado de fazer algumas funções, como às vezes ele é chamado para algum tipo de reunião ou, por exemplo, para pegar a chave. O líder normalmente vai pegar a chave para pegar o notebook, isso. Representar em algum momento. Isso. Mas o papel dele, principalmente, é a referência que ele faz para a sala, né? E é como se fosse um rosto ali que caracteriza a sala, só que ele não tem tantas funções. Não é um maior, não é um cara que tipo, nós vamos mandar na sala tudo. Não, é uma pessoa igual da sala, só que ela vai orientando, uma pessoa que orienta, assim, tipo, líder por exemplo, público, assim. por exemplo, na escolha da cor da camiseta, o líder ele vai dando as opções ali, as opções melhores e
vai ajudando, um exemplo. Entendi, como se ele fosse um mediador dos processos e um Isso. representante da sala, né? Sim. Entendi. Então, fica bem claro. E hoje, né, os líderes e representantes da sala são? São eu e a Natália, que a gente representa. Ah, Natália, tá ali com a gente. Sentada lá, é? Isso aí, Natália. Deus abençoe você, viu? E boa sorte pra vocês nessa liderança desse ano. Ah, sim, obrigado. Bom, galera, mas não podemos deixar, né, de lado a campanha da fraternidade. Para quem não sabe, todo ano nós trabalhamos vinculados, paralelo, né? Todas as ações do Auxiliadora são paralelos à campanha da fraternidade. E a campanha desse ano traz como tema a fome. Tá joia? A fome, que é um grande problema da população brasileira, apesar de ser um país riquíssimo em recursos. Tá joia? É o país do agro, a gente tem muita disponibilidade de alimento, só que muita gente passando fome também. E como que seria, agora as perguntas são, né, de como que seriam as nossas ações para poder fazer esse processo acontecer, né? Mas baseando-se nessa campanha da fraternidade, da fome, João, você teria algumas informações que você poderia trazer para nós sobre essas informações? Eu trouxe alguns dados que, segundo o IBGE, o Brasil, além de ter bastante insegurança alimentar, a região do Brasil que possui mais insegurança alimentar, mais carente dessa necessidade, é o Nordeste, tendo em destaque Maranhão, Alagoas e Bahia. Só que a gente esquece muitas vezes em que a gente joga muito a responsabilidade de uma maneira geral ao governo federal, quando na verdade a gente precisa especificar e cobrar as atitudes dos municípios e os governos estaduais. Porque eu posso citar um exemplo: você não vai chegar na Tesla e vai chegar para o CEO da Tesla e cobrar ele para ele mesmo limpar o chão que está sujo, quando na verdade tem o pessoal responsável por essa ação, por esse trabalho, e eles são responsáveis por esse âmbito. Por essa Um ordem. treinamento, né, da pessoa lá, limpar. Como se tivesse essas subdivisões, né? Sim. Entendo. Só para deixar informado aqui, né, galera? A gente fala de fome, mas também fala de insegurança alimentar. A insegurança alimentar é a incerteza de que vai ter comida no seu prato no mês que vem, tá joia? Então, quando se trata de insegurança alimentar, são famílias que não têm a certeza, que não têm a garantia de que receberão esse alimento no final do mês. Medo, né? Exato, essa insegurança alimentar vem disso, de que pode ou pode não ter esse alimento na mesa. Então, isso é categorizado como fome, tá joia? E muito bacana. Também queria saber, galera, sobre as expectativas para esse ano de 2023, tá bom? Primeiramente, né, para a gente poder vincular essas ações em relação à campanha da fraternidade, porque a orientação de pesquisa ela vem e traz essas ideias da fome. E queria saber um pouquinho mais sobre as ações que a escola fará, né, que o projeto de vocês farão em relação à campanha da fraternidade. O que vocês vêm pensando na OP, em relação à OP, de como trabalhariam nisso? Essa pergunta fica em aberto para quem quiser expressar. Olha, desde o ano passado a gente meio que não queria ir no assunto principal, assim, porque tipo, ano passado o tema foi de sustentabilidade, né? E toda vez que as pessoas pensam em sustentabilidade, elas remetem a lixo e a falta de organização de lixo, essas coisas assim. Isso é muito óbvio, a gente tenta fugir um pouco do óbvio, do senso comum, assim. Então, essa fome, a gente queria abordar também as outras tipos de fome que as pessoas sentem. A fome pelo conhecimento, por exemplo. Que é o que a nossa campanha traz, né? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Então, tipo, não abordar só a fome de comida mesmo, mas várias outras diversas fomes que as pessoas sentem, às vezes de justiça, tá até na Bíblia, os bem-aventurados ser por fome, ser de justiça. Então, não só a fome comum, mas tentar sanar todas, tentar ver o que as pessoas têm. Que nem, por exemplo, a gente começou tá tentando um projeto do Clube do Livro na Sala. Porque no Brasil, cara, a gente tá num país grande, só que as pessoas não leem. As pessoas, elas têm um hábito de não ler o suficiente. Isso é meio triste, porque torna a gente meio ignorante perante algumas coisas. A leitura ainda... Leitura cria, né? Senso crítico. Você vive vida de outras pessoas nos livros. Você consegue ver 1000 vidas. Tem uma frase muito interessante que é que se você não lê, você vive uma vida só. Se você lê muito, você vê milhares de vidas. Você consegue ver várias vidas numa só. Nossa, que legal. Então... Essa frase é fantástica. Eu já pude viver num condado
né? Quando eu li o Hobbit pela primeira vez, foi fantástico. Então. Eu consegui sentir até as palpitações nos momentos mais críticos, cara a cara com o Gollum. Né? Mas enfim, isso daí, né, já faço um gancho, né, para esse quesito medieval e, na verdade, imaginário, para as nossas propostas aí, para as expectativas, né? Porque eu sei que vocês são uma sala muito criativa e tem muito carinho, né, por esses tipos de jogos e essas coisas. Isso daí com certeza vai ser temas que nós vamos debater aqui nesse podcast, tá? Porque lembra que diz respeito a vocês, então é lógico que isso vai vir à tona. Eu queria perguntar pro Davi também, Davi, quais seriam as suas expectativas para as ações aqui dentro da escola, a expectativa para o ano geral em 2023? Eu imagino que vai ter muitas mudanças, inclusões de coisas novas. Uma ideia que eu me lembro que alguns amigos da sala teve uns anos passados, acho que no 9º, foi de incluir meio que um clube de D&D. Só que de RPG de mesa. RPG de mesa, né? então, Dungeons vs Dragons. A gente acabou conseguindo em contato com o Ricardinho e o Diego antes de sair, né? Tava indo tudo certo, só que aí acabou nunca indo pra frente. Talvez a gente tenha que voltar, né? Então seria legal, é uma ideia boa. Teve uma inconstância, mas olha, galera, a gente percebendo que através dos projetos escolares a gente consegue consolidar isso, né? Porque uma vez que a gente faz uma espécie de contrato, né, com a escola, com a ciência de que realmente isso vai ser uma atividade de interesse dos alunos, isso vai fazer com que, nossa, isso vá à frente e se mantenha, tá bom? Eu acho que a gente agora, né, nos aprimorando, nos avançando cada vez mais nessa questão burocrática, vamos assim dizer, a gente consegue atingir o que a gente espera. E tem mais alguma proposta em relação a atividades do interesse de vocês, da turma? Em relação ao esporte, ao lazer, à informação? Então, acho que tem muita pessoa, não só na nossa turma, mas da escola também está bem ansioso para a volta a nossa quadra, né, de inaugurar, principalmente, por causa que as chuvas, e agora que elas deram uma cessada, finalmente inaugurar aí a nossa quadra pra gente conseguir usufruir. Que tá bonito, hein? Nossa, tá ficando fenomenal aquilo lá. Quinta-feira até eu vou lá jogar uma bolinha com vocês, eu Não, prometo. então, que não vai aí ter é como. outro motivo que a gente tava, que desde a pandemia não voltou com uma eficácia, foi as atividades de tarde, assim. Eu, que nem, por exemplo, no meu caso, eu gostava bastante de jogar no gol e hoje não pratico mais. Hoje em dia eu não sou tão bom igual eu poderia ser. Né? Futsal, sim. Então, Que bacana. Futsal. Vocês tinham uma atividade de futsal à tarde? sim, o André teve épocas que a gente era fenomenal, os jogadores aqui da escola, Jesus Cristo, assim. Pessoal, Neto, teve a época do Neto aí, que ele jogava bastante também. Então, sim, é algo que a gente tá bastante ansioso para voltar, né? O André sabia ensinar bastante, agora ficou esse tempão parado. Se tudo der certo, vai voltar. Não só o futebol, mas vôlei talvez também, algo que a gente... né? Basquete, a gente curte bastante. Sim, eu espero que seja estimulado, né, esse sentimento poliatleta de cada um de vocês, né? Sim. Eu sei que tem uns que são melhores num esporte, outros mais no outro, outros com mais contato, outros com menos, mas que vocês brilhem até no xadrez, se for preciso, tá joia? Eu fico muito contente, pessoal. Também. E adoraria, né, que numa próxima mesa aí a gente falasse com o professor André, convidasse ele que está sentado aqui conosco, né, numa próxima oportunidade para ele falar mais das propostas, porque o menino é muito bom, além do mais, né, Metódico. Grande professor. Grande metódico. e um exímio tocador de pandeiro, preciso dizer assim, tá joia? Então, galera, gostaria de agradecer a presença de vocês, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa, né? A Escola Auxiliadora está realmente contente, viu? Com a presença de vocês, tá bom? E com essa força de vontade. Pode ter certeza que o que gera mudança é a força de vocês, é a presença de vocês, tá bom? Sem vocês, nada disso seria possível. Não teria nem porquê tá eu, o André, o Anderson, o Ricardinho aqui e todos os amigos aqui, né, prestigiando vocês, sem a presença de vocês, tá bom, galera? Valeu. Muito obrigado a todos e obrigado a todos os ouvintes também, os participantes aqui que ficaram no bastidor. Uma salva de palmas para todos vocês. Pois é, e esse foi o primeiro de muitos do podcast Pode Saber, o podcast que alimenta a sua informação. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até demais. Valeu.